meus amores! Muito bom dia, boa tarde, boa noite! E aí, estão preparados para a nossa aula de língua portuguesa? Digam que sim! Eu quero ouvir! Ah, eu escutei, eu tenho um poder mágico que eu escuto quando vocês respondem que sim. Para começar nossa aula, nós vamos relembrar a imagem que está lá nas páginas 38 e 39. Nesta imagem, há vários contos de fadas muito famosos e muito antigos que foram passados de geração em geração. Dentre estes contos estão João e Maria, Chapeuzinho Vermelho, O Gato de Botas, O Sapo, da Princesa e o Sapo, Os Três Porquinhos, Rapunzel com os cabelões dela, Bela Adormecida, Alice no País das Maravilhas, Cinderela e Branca de Neve. Todos esses contos são contos muito antigos. Revisando o que nós vimos nas aulas anteriores, nós vimos que os contos de fadas são histórias muito antigas, que são passadas de geração em geração. Nessas histórias tem bruxas, fadas, reis, rainhas, princesas, animais que podem até falar, mas nem só de contos de fadas antigos é feita a literatura infantil. Existem também os contos de fadas modernos. Como assim, professora? Contos de fadas do futuro? Não é bem do futuro, mas são contos de fadas que foram escritos na atualidade. Nesses contos de fadas, normalmente, o autor, o narrador, explora com humor os acontecimentos desses contos e muitas vezes eles recontam contos de fadas antigos, bem tradicionais, de uma forma mais engraçada, de uma forma em que ele pode conversar com o leitor e ele vai inserindo nesse texto situações inesperadas, situações engraçadas, diferentes do que acontece nos contos de fadas mais antigos. Em todo conto de fadas existem personagens e objetos mágicos. Nos contos de fadas moderno, príncipe ou rei pode ser medroso ou covarde. A fada madrinha pode ser super engraçada, desastrada. A varinha de condão e as mágicas podem fazer feitiços pela metade, imagine só. E o cinema explorou muito bem os contos de fadas modernos. Quem de vocês assistiu Shrek? Gente, eu me lembro, quando eu era criança, que eu fui ao cinema assistir o Shrek. Foi um evento. Eu achei muito legal. Ele é um conto de fada moderno, porque quem diria, né, que uma princesa seria uma ogra? Quem diria que o gato de botas seria melhor amigo de um burro? Então, as telinhas dos cinemas, os filmes, exploraram muito bem os contos de fadas modernos. Temos também um filme chamado Deu a Louca na Chapeuzinho. Inspirado no Deu a Louca na Chapeuzinho, também tem o Deu a Louca na Cinderela. Olha só a Cinderela que moderna, tá até de cabelinho curto. Enrolados também foi uma forma de recontar, de uma forma mais moderna, o conto de fadas da Rapunzel. Também existem bastante livros que abordam os contos de fada moderno. Eu coloquei alguns aqui de exemplos para vocês terem uma noção de como acontecem esses contos de fadas moderno. Neste livro aqui, que chama Uma Chapeuzinho Vermelho, o jogo vira e ao invés da menina ser enganada pelo lobo, a menina é que engana o lobo. Isso mesmo. E esse aqui conta a verdadeira história dos três porquinhos. Ele é escrito como se fosse o diário do lobo. E ele vai mostrar que, na verdade, quem foi a vítima de toda essa história foi o lobo. Nós também temos o Fantástico Mistério de Feiurinha. Essa história se passa do depois do Felizes para Sempre. Olha que engraçado. A Cinderela está grávida, perto de celebrar bodas de preta. A Branca de Neve está prestes a ter o seu 7º filho e agora se chama Dona Branca. Chapeuzinho continua solteira e com um mau humor daqueles.
E os príncipes encantados estão todos gordos e passam o tempo caçando. E todos eles se reúnem para procurar uma princesa perdida que se chama Feiurinha. E agora eu vou ler para vocês um conto de fadas moderno que se chama Príncipe Cinderelo. Ele foi escrito por Babette Colley. Então, abre bem o seu ouvido, coloca o cabelo atrás da orelha para você escutar muito bem essa história. Vamos lá com a prof? Vamos começar a nossa história. O príncipe Cinderelo era baixinho, sardento, magricela e andava todo molambento. O príncipe tinha 3 irmãos enormes, muito peludos, que viviam caçoando do jeito dele. Eles iam sempre à discoteca do palácio com namoradas princesas. Olha, eles de carrão. E faziam o pobre Cinderelo ficar em casa limpando o que eles sujavam. Que injustiça! Quando terminava o trabalho, o príncipe sentava perto do fogo e sonhava em ser enorme e peludo como os irmãos. Um sábado à noite, quando ele estava lavando as meias, uma fada muito sujinho, pof, 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 caiu pela chaminé. Todos os seus desejos serão realizados! Zias, zias, bum! Tic-tac-tarro! Esta lata vazia vai virar um carro! Gritou a fada. Não deu muito certo, disse a fada. Olha aqui o carrinho, que pequeno. Dedo de rato e mosca de sopa! Seus trapos vão virar uma linda roupa! Troca! Pensou a fada. Não era para ser uma roupa de banho. Olha só o jeito que ele ficou vestido. Agora, o que deseja mais do que tudo, você será enorme e peludo. O príncipe Cinderelo se tornou enorme e peludo. Olha só o que ele virou, gente. Parece um macaco. Ratos me mordam, disse a fada. Deu errado de novo, mas tenho certeza de que tudo vai se acabar à meia-noite. Mas, por causa do tipo de encantamento, o príncipe Cinderelo não sabia que tinha virado um macaco enorme e peludo. Olha como ele estava se vendo. Ele estava se vendo um príncipe maravilhoso no espelho. Ele achava que estava muito bonito. Assim, lá se foi o príncipe para a discoteca. O carro era muito pequeno, mas mesmo assim ele deu um jeitinho. Fez o carro de patinete, de skate, de roller, o que vocês acharem aí melhor. Tava todo mundo lá no embalo real. Tuts, 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 tuts. Mas, quando o príncipe chegou no embalo real, o que será que aconteceu? Ele percebeu que era grande demais para passar pela porta. Resolveu tomar um ônibus para voltar para casa. Uma bela princesa estava esperando no ponto. Olha a princesa. Quando passa o próximo ônibus? Grunhiu o príncipe Cinderelo. Por sorte, pim, bateu meia-noite e o príncipe Cinderelo voltou a se transformar nele mesmo. A princesa achou que ele tinha afugentado o macaco enorme e peludo para salvá-la. Aqui a princesa, ó, apaixonada. Espere! Ela gritou. Mas o príncipe Cinderelo era muito tímido. Ele saiu
correndo e perdeu a calça. A princesa era justamente a bela e rica Princesa Bela Rica. Ela mandou anunciar que estava à procura do dono daquela calça. Olha só, publicou um convocado real. Todos os príncipes da redondeza tentaram vestir a calça à força. E vestia, tentava vestir. E a calça entrava? Não, porque o Cinderela era muito magrinho. Mas ela se retorcia e se recusava a entrar em cada um deles. É claro que os irmãos do príncipe Cinderelo tentaram vestir a calça, os três ao mesmo tempo. Deixa eu tentar, ordenou a princesa, apontando para o Cinderelo. Aqui o Cinderelo. A calça não vai servir nesse garoto atrevido, reclamaram os irmãos. Mas serviu! Na mesma hora, a Princesa Bela Rica o pediu em casamento. Assim, o príncipe Cinderelo se casou com a Princesa Bela Rica e viveu luxuosamente e feliz para sempre. E a Princesa Bela Rica teve uma conversinha com a fada sobre os três irmãos enormes e peludos, que ela transformou em fadas domésticas. E eles esvoaçaram pelo palácio, fazendo o serviço de casa para sempre. Receberam uma boa lição, não é mesmo? Fim da história. Essa história do Príncipe Cinderelo faz uma releitura do conto de fadas Cinderela, que nós já conhecemos. Ele conta essa história na versão de um príncipe. E ao invés de perder o sapatinho, o príncipe perde as calças. Gostaram de conhecer um conto de fadas moderno? Sim! Agora eu quero que você pegue o seu livro e abra na página 52. Lá vai ter um texto contando um conto de fadas moderno da história da Cinderela. Na página 52 e 53 vai ter o texto da Cinderela, que eu falei para vocês. Essa outra versão da história de Cinderela é um conto de fadas moderno. Leia e descubra o que existe de igual ou de diferente em relação ao conto da página 40. Então, lá na página 40, nós lemos o conto da Cinderela escrito da forma tradicional, da forma que foi passado de geração em geração. Aí, o Maurício Veneza, ele pegou esse conto da Cinderela e contou de uma outra forma, de um jeito mais engraçado. Então, eu tô boazinha, vou ler o texto com vocês, tá bom? Cinderela. A Cinderela era muito maltratada pelas irmãs e pela madrasta. Trabalhava feito uma condenada. Lavava, passava, cozinhava, varria. Dizem que até fome a coitadinha passava. Mas, no dia do grande baile no castelo do príncipe, uma senhora, com jeito meio apalermado, apareceu. Disse que era sua fada madrinha. E não é que era mesmo? Fez um gesto com a varinha mágica e transformou os trapos que a menina usava num lindo vestido. Com outro gesto, transformou a abóbora numa carruagem e os camundongos em cavalos. Pensando bem, talvez isso fosse uma grande desvantagem, já que o cavalo come muito mais que o camundongo e espalha mais sujeira também. Lá se foi ela. Dançou com o príncipe, fugiu à meia-noite, perdeu o sapato, essas coisas todas que todo mundo já sabe. Só que, ainda no meio do caminho, o encantamento perdeu o efeito. O vestido ficou de novo esfarrapado. Os cavalos viraram camundongos. E a carruagem, bem, aí é que está o problema. Não sei se a fada era novata nesse negócio de encantamento ou se a varinha não era de uma boa marca, tem aparecido tanta coisa falsificada.
O fato é que a carruagem não voltou a ser totalmente abóbora, nem ficou sendo totalmente carruagem. Passou a ser uma aboboragem ou uma carróbora. A Cinderela resolveu que não ia mais voltar para casa e, como o príncipe dançava muito mal, pisando a toda hora nos seus pés, resolveu que também não queria mais saber de príncipe nenhum. Ficou morando ali mesmo, numa casinha à beira da estrada. E nunca mais passou fome, porque podia comer todos os dias ensopado de abóbora, salada de abóbora, purê de abóbora, doce de abóbora e por aí vai. Circule no texto as palavras que você não conhece. Tem uma aqui que com certeza vocês não vão saber. Essa aqui, ó, acho que vocês não conhecem essa. A palermado. Pesquisem o significado dela, tá bom? Se tiverem outras que vocês não conhecem também. Quais palavras foram inventadas para carruagem que não era nem totalmente abóbora, nem totalmente carruagem? Crie outra palavra para carruagem de abóbora. Lá no finalzinho do texto, o que acontece, né? O fato é que a carruagem não voltou a ser totalmente abóbora, aqui no texto. Nem ficou sendo totalmente carruagem. E aí, passou a ser o quê? Aí você escreva aqui. E aqui você vai inventar um nome diferente para essa carruagem, que não é nem carruagem e nem abóbora. Na página 54, tem aqui converse com os colegas e com o professor. Eu vou ler, você vai pensando, nós vamos conversar sobre no Zoom, tá bom? Converse com os colegas e com o professor. Como era a vida de Cinderela no conto de fadas que acabou de ler? Por que o narrador diz que o encantamento perdeu o efeito? O final da história é igual aos outros contos de fadas tradicionais? Você acha que Cinderela viveu feliz para sempre nessa versão do conto? De qual das duas versões do conto Cinderela você gostou mais? Por quê? No Zoom vocês vão me responder essas perguntas. Essa parte aqui a prof já explicou para vocês. Número 2. Releia o início do conto e observe a frase destacada. A Cinderela era muito maltratada pelas irmãs e pela madrasta. Trabalhava feito uma condenada. Lavava, passava, cozinhava, varria. Dizem que até fome a coitadinha passava. Sublinhe no texto outros textos em que o narrador comenta a história, parecendo conversar com o leitor. Volta lá no texto, na página 52 e 53, e você vai ver novamente onde mais o narrador parece que está conversando diretamente com você, e não simplesmente só narrando a história. Por que você acha que o narrador faz esses comentários? O narrador faz esse tipo de comentário no conto da página 40, lá naquele conto da Cinderela, o primeiro que a gente leu, que era o conto tradicional, o narrador fazia algum comentário na história? Número 3. Por que, à meia-noite, a carruagem não voltou a ser totalmente abóbora? 4. Releia o trecho. Lá se foi ela, dançou com o príncipe, fugiu à meia-noite, perdeu o sapato, essas coisas que todo mundo já sabe. Por que ele escreveu isso no texto? Essas coisas que todo mundo já sabe. Escrevam aí o que vocês acham, mas assim, gente, histórias, contos de fadas, como é passado de geração em geração, todo mundo já sabe os contos de fadas, né? Então, o autor não precisaria ficar contando nos mínimos detalhes aqui o que aconteceu quando ela dançou, fugiu, perdeu o sapato. Escrevam aqui com as suas palavras. Número 5. Complete conforme o texto e depois responda a pergunta. Olha lá no texto, ele inventou um nome para a abóbora, que era carruagem, e para a carruagem, que era abóbora. Aí, ele inventou 2 nomes, né? Ele juntou abóbora e carruagem e deu um nome. Depois, ele juntou carruagem mais quem que deu carróbora. Com que intenção essas palavras foram criadas? Por que você acha que o autor do texto criou essas palavras? Número 6. Por que a Cinderela nunca mais passou fome? Lá no final do texto tem, né? Esse aqui a prof também já explicou. 7. Assinale as frases que descrevem características de personagens e objetos do conto de fadas moderno. A fada é uma senhora com um jeito meio apalermado. A fada é uma senhora bondosa, gentil e amável. O príncipe é bonito, valente e perfeito em todas as coisas que faz. O
Príncipe não sabe dançar e pisa nos pés da princesa. A varinha mágica é falsificada ou de marca ruim. A varinha mágica funciona perfeitamente bem com apenas um toque. Aí marque aqui as verdadeiras. E por último, número 8. Complete o quadro e depois compare o final dos dois contos. No conto de fadas tradicional, a Cinderela casou-se com o príncipe e no conto de fadas moderno, a Cinderela resolveu que não, tananana, e como o príncipe, tananana, não queria saber de príncipe nenhum. Ficou morando numa casinha à beira da estrada. Dois finais bem diferentes, né? Essa é a intenção mesmo do conto de fadas moderno. É sair fora dos padrões e trazer essas narrativas que nós já conhecemos tão bem, de uma forma mais bem-humorada, uma forma mais engraçada. É isso por hoje, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham viajado um pouquinho no mundo da imaginação, que são as histórias dos contos de fadas. Um beijo enorme no coração de vocês. Eu estou com muitas saudades, mas estou feliz de poder ver vocês todos os dias no Zoom. Tchau!